Então, convidamos o palestrante Rossandro Klinge para proferir a palestra Auto Perdão. Rossandro reside em Campina Grande, Paraíba, é psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva, especialista em recursos humanos e gestão de pessoas e professor da Faculdade Facisa. Além de atuar como psicólogo e professor, é palestrante espírita, membro da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e da ONG Campina Espírita, e atua como colunista no Paraíba Online. Com vocês, então, Rossandro Klinge. Boa noite a todos. Vou pegar um desse aqui para ficar mais... Ok, muito bem. Estão vendo pela primeira vez um paraibano ao vivo? A primeira experiência que eu tive com o Sul foi assim, a gente foi para um congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Na época eu ia defender um artigo que eu tinha publicado e a gente estava em São Luís do Maranhão e a gente ficou hospedado no IF, Instituto Federal de Educação. E quando nós chegamos lá no IF, eles tinham colocado Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Paraíba. Então, quando a gente chegou, já estavam os 3 estados da região sul. E aí a gente chegou em 6 ônibus da Universidade Federal de Campina Grande, entrando no IF, e o pessoal estava esperando para ver os paraibanos de perto, eles nunca tinham visto. E aí quando a gente foi entrando, não, vocês erraram, aqui é o pessoal da Paraíba. Disse, sim, a gente. Não, a gente não são paraibanos, não. Cadê os bichinhos? E aí eu acho engraçado essas coisas que se constroem, os mitos, né? Eu estava vindo aqui, o pessoal roçando, vinha com muito casaco, porque está frio. Eu disse, mas a cidade está com 16 graus. Na Paraíba, eu digo, é. Porque as pessoas sempre pensam que o país se resume ao que a mídia mostra, né? É como os americanos, quando eu venho com eles no avião, eles pensam que vão pousar em Guarulhos e ao redor tem a floresta amazônica e o Pantanal. É a mesma sensação que eles tinham, que você vai descer no rio e já vai ter bala cruzando o aeroporto. Mas eu quero dizer que é uma alegria estar aqui, não é a primeira vez que eu venho ao Rio Grande do Sul, eu já fiz umas 10 palestras aqui em Porto Alegre, umas 7 em Gramado, mas profissional, nunca tinha vindo como espírita, essa é a minha primeira visita oficialmente espírita. E certamente a atmosfera é outra, porque assim, embora a gente não se conheça pessoalmente, né, a não ser o meu querido amigo do coração, nós compartilhamos de uma coisa tão importante que nós, por isso mesmo, já somos íntimos. Talvez a coisa mais importante de nossa encarnação, aquilo que modificou a nossa forma de estarmos aqui, que é ter conhecido essa doutrina, que é ter nascido numa casa espírita ou não, como eu que conheci depois, isso modificou de forma tão radical nossas vidas que termos isso em comum já nos torna bastante íntimos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, porque o tema, o auto-perdão, ele surgiu da minha experiência como psicólogo. Há 20 anos eu atendo em consultório, e eu comecei a observar no consultório que tem 3 tipos de pessoas. Eu via com os 3 tipos de paciente. Existem as pessoas que têm problemas, existem as pessoas que elas pensam que têm problemas, existem as pessoas que são o problema. Eu não sei se vocês estão pensando em alguém ou em vocês nessa lista que eu anunciei. Não importa, fica aí para vocês, não precisa revelar. Mas essa pessoa que é o problema, eu percebi que ela tinha uma característica muito clara. Era uma pessoa que não se perdoava. Só que me incomodou perceber que era quase 90% das pessoas que eu atendia. Me incomodou ver que eram muitas pessoas que eu conhecia na família, eram muitos amigos que eram assim. Me incomodou ver que muitos espíritas viviam assim. E eu comecei a procurar entender por que isso acontece. Eu comecei a perceber algumas coisas. Para muitos espíritas, reforma íntima se transformou em tortura íntima. As pessoas começam a entender de forma equivocada que o convite de Jesus é um convite para torturar-se, para culpar-se, para se destruir, para se punir, para se achar imerecedor da felicidade. Talvez porque aí as pessoas pensem, simplificando, que o Evangelho nos faz uma proposta de contenção de defeitos, quando na verdade não é isso. É de desenvolvimento de virtudes. É muito fácil achar que basta reprimir. Reprimir não funciona. Reprimir você represa, e de repente aquilo arrebenta, porque a lei do progresso atua, quer a gente queira ou não, e ela vai fazer com que haja uma ruptura. E essa ruptura é anunciada por Jesus, que dizia bem claramente, a minha verdade é qual um vinho novo. E dizer isso no Rio Grande do Sul tem todo sentido. Né? Porque o vinho novo ele é extremamente fermentado. E se você coloca, ele dizia, se você deita vinho novo em odres velhos, depósitos de couro, onde colocava o vinho, ele vai romper. Porque não cabe uma verdade nova na velha criatura.
Mas essa ruptura não é uma negação da sombra que há em você, é um acolhimento da sombra, porque perdoar-se significa entender a grande lição do Evangelho, que você só pode amar amando-se. E por que nós não nos amamos? E por que nós não nos perdoamos? E por que nós somos tão carrasco de nós mesmos? E por que construímos uma ideia equivocada de que, talvez, inclusive, estudando pouco Espiritismo, eu vejo muita gente dizer, eu fui muito ruim na outra vida, o que eu estou passando é pouco. Eu devo ter jogado pedra na cruz, eu fiz assim nas arenas romanas, eu queimei gente nos fornos lá em Auschwitz, eu queimei bruxa na Idade Média e sai com um discurso assim bem infantil, imaginando que Deus pensa ou age como a gente, que faz com que você escorregue aqui e tenha que escorregar noutra vida, reduzindo a lei de causa e efeito a eu errei e tenho que pagar, quando na verdade ele faz, você errou, só precisa amar, porque um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Existe um componente na justiça divina que de fato torna completamente incomum na compreensão que nós temos do conceito de justiça, que é o evento da misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é, como diz o profeta Isaías, infinita e se renova todos os dias, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Então Deus se renova diariamente em misericórdia. E as imagens que Jesus nos apresenta ao longo das parábolas e dos evangelhos todos sobre a misericórdia e o perdão infinito de Deus é algo constrangedor. É algo para nós inexplicável. A gente pode pontuar, então, alguns eventos claros do Evangelho que tornam isso para nós algo muito comum. Mas eu gostaria de, para poder ser didático no conceito de justiça, contar um pequeno capítulo da biografia pessoal de Bosco, que se tornou depois São Bosco na Igreja Católica. Bosco era um menino que tinha hiperatividade e déficit de atenção, sem diagnóstico e sem Ritalina. Crianças assim no passado, como eu, chamavam-se de meninos traquinos, né? E um dia ele estava na cozinha da casa dele, ele subiu, como toda criança hiperativa tem que estar escalando, feito Homem-Aranha. Não sei se vocês já perceberam que hiperativos eles escalam as coisas, eles estão subindo em todo lugar. Ele subiu, pegou um pote de azeite e derrubou e quebrou no chão. E como ele fazia com muita frequência certas traquinagens, a mãe sempre que chegava em casa, ia ao quintal e tinha um galhozinho de árvores assim, ela puxava um galho para bater nele. Ele pensou, bom, vou apanhar de novo. Aí ele foi, limpou a cozinha, jogou os cacos fora, lavou a área onde tinha azeite, mas ele foi lá, pegou a varinha, puxou, porque sabia que ia apanhar, mas aí ele tirou as frespas para doer menos, ficar mais lisinho, obviamente, inteligente como ele era, e ficou esperando a mãe na porta da casa. E vocês sabem, como todo bom espírita, que mãe e esposa, ela basta olhar para você e isso é horrível, ela já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Ela olha e faz, que foi? Você não falou nada, nada, é irritante. Nada foi pronunciado, mas uma leitura por radar, não sei, um scanner de código de barra. Ela olhou para ele e disse, o que foi que você fez? Isso é muito desvantajoso. Eu até discutiria isso assim que desencarnar lá em cima, né? Entre outras coisas. E aí quando ele chegou com a mãe, o que foi que houve? Ele fez, não, mamãe, diga logo. Aí ele contou a aventura dele. Não, eu fui lá, mamãe, na cozinha, fui pegar o azeite, quebrei o pote. Ela, quebrou o pote? Foi, mamãe. Aí eu limpei a cozinha, joguei os cacos fora, como eu sei que eu errei, toma a varinha para a senhora bater em mim. Aí a mãe fez, eu não vou bater em você. Aí ele se espantou. Como não? Eu sempre apanho quando eu faço traquinagem? Sim, eu não apanho. Eu não dou em você porque você faz traquinagem. Ele fez, não, eu dou em você para que você aceite o que você fez. Você fez, você corrigiu, e ainda assim se colocou diante da punição. Merece um abraço. Isso é misericórdia. Deus não é sádico, nós é que somos masoquistas. Deus não tem nenhuma intenção de nos punir. A dor é um recurso que escolhemos por insistir no erro. Mas ele não tem nenhum prazer nem necessidade de que a gente sofra, porque Cristo já havia anunciado que veio para que tivéssemos vida em abundância. O que alguns irmãos nossos confundem e transformam em teologia da prosperidade, imaginando que Deus é o dono das casas Bahia. E que tudo pode impedir, que tudo ele vai dar. É muito mais do que trocar de carro, é muito mais do que ir para a Europa. A proposta de Deus em torno de felicidade vai muito além daquilo que o mundo material pode oferecer. E que é tão temporário. E que basta você trocar o carro e o seu vizinho comprar uma versão melhor que a sua, que já está infeliz. É muito mais que isso.
A misericórdia, ela faz com que Deus mostre claramente para nós que esse estado de perdão a si mesmo é algo que vai com a mesmo vigor e repetição dos 70 vezes e 7 vezes, ou seja, sem limites para você se perdoar, porque você ainda vai errar muito. É uma aceitação que a gente às vezes não entende. Existem 2 sentimentos comuns nas pessoas que se punem quando se encontram diante de erro. E eu acho que um dos capítulos acho que o personagem que eu acho mais didático para se referir a esse processo de uma pessoa que imediatamente se perdoa e nem culpa, nem se desculpa, é Saulo. Porque a mudança de Saulo lá em Damasco, ela é uma mudança sintomática de alguém que não perde tempo na culpa. Vamos repensar a figura psicológica de Saulo até aquele encontro em Damasco, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Vamos lá, gente. Quando a gente está estudando as obras espíritas, a gente diz que Saulo era o que dos cristãos? Perseguidor dos cristãos. Dizer que Saulo era um perseguidor de cristãos é ser politicamente correto. Vocês sabem o que é politicamente correto? Vocês desculpem, é porque desde ontem que eu falo em Pelotas. Politicamente correto é quando eu tento dizer de forma doce uma coisa que é dura. Por exemplo, Chico Xavier era especialista no politicamente correto. Ele, ao invés de dizer que a moça era uma prostituta, dizia: nossas irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Não fica mais doce? Você, em vez de dizer que o indivíduo é corno, é assim que se diz aqui no Sul também, você diz assim: não, ele foi temporariamente obliterado do contrato afetivo. Fica tão bonito. Fica tão bonito que dá até para aguentar a gaia. Porque fica assim: poxa, eu fui temporariamente obliterado do contrato afetivo. Dizer que Saulo era um perseguidor de cristãos é apenas dourar a pílula. Ele era um assassino de cristãos. Ele era um assassino. Outra coisa, Paulo era da burguesia branca, como diz hoje no Brasil. Ele era daquele indivíduo que fazia parte do Sinédrio, porque Roma tinha uma característica muito interessante. Ela sabia que se invadisse um povo e destruísse a elite se organizava com aquele povo para derrubar o império que tinha invadido. Então ela fazia o seguinte: ela invadia, escravizava, explorava o povo, mas mantinha a elite com seu status, de modo que ela não fazia nenhuma revolução. Paulo, então, como doutor da lei, cidadão romano e ao mesmo tempo judeu, ele mantinha o seu status enquanto seu povo era escravizado. E Paulo, em nenhum momento, tem uma reunião de Paulo planejando tirar Roma da Judéia para libertar seu povo. Então, Paulo era um assassino. Paulo era um burguês que deixava seu povo ser explorado, escravizado e nada fazia. E tinha como passatempo matar quem pensava a fé diferente dele. Esse era o homem que Jesus encontrou em Damasco. Mas havia nele atitude, que falta em muitos de nós. Havia nele propósito e crença que o que ele fazia era certo. De modo que Jesus sabia que se ele invertesse o vetor daquele homem, a mesma força de destruição se tornaria uma força de construção. E quando Saulo chega diante de Jesus, lembremos, ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o mais eminente doutor da lei. Era um homem bom no Sinédrio. Ser um homem bom no Sinédrio, naquela época, era como ser um senador bom no Brasil hoje. E ele era um homem bom no Sinédrio, certo? E aí esse homem era discípulo de Gamaliel. Esse homem certamente aos 12 anos fez o seu bar mitzvah, colocou o seu kippah e recitou os 5 livros da Torá para ganhar a estatura de um judeu maduro. Ele leu todos os 16 profetas que prometeram que um dia viria um homem para libertar e mudar a história humana. Aquele povo suportou milênios de perseguição, destruição, escravidão no Egito e na Babilônia através de uma única promessa de que um dia Deus faria descer à terra um Messias que mudaria a história humana. Esse homem passou a vida estudando a Torá. Os pais, os avós e todos os ancestrais viveram desta promessa. E quando ele chegou em Damasco, que ele ouviu a voz de Jesus, a gente percebe isso. Jesus não se anuncia como sendo o Messias, mas certamente o eco da voz daquele ser luminar tocou ele profundamente. Ele fez: eu não acredito. Ele é o cara que todo o meu povo há milênios espera, que todos os meus ancestrais há milênios mantêm a esperança viva. Ele veio
eu não reconheci este homem e ainda estou matando quem o segue. Que sentimento viria em nós numa hora dessa? Culpa. Sabe o que ele deveria dizer se ele tivesse culpa? Ele diria assim: ah, Jesus, não mereço sua presença, se aparta de mim. Eu sou um infeliz. Porque passei a vida inteira te esperando e tu veio, nem te conheci e ainda mato quem te segue. Não mereço sua presença. Ele fez isso? Então tá, ele não se culpou. Ele podia também se desculpar ou se justificar, que é um movimento comum de quem não quer avançar, de quem não quer progredir. Ele poderia fazer assim: ah, Jesus, mas vamos combinar, você me enganou. Você me enganou, porque olha, tá, eu estava lá esperando o Senhor dos Exércitos, descendo em toda a sua honra e sua glória, com seus exércitos libertando de Roma. Cara, tu nasce numa manjedoura, junto de jumento, filho de um carpinteiro. Hashtag, cara, tu me enganou. Ele podia dizer isso, não podia? Justificativa. Ficou difícil para mim, você deu sinal trocado. Aquela estrela não foi suficiente para eu pegar o esquema. Ele se justificou? Se culpou? Olha que coisa inteligente, gente. Ele fez uma pergunta. Qual é a pergunta? O que queres que eu faça? Olha que coisa impressionante. Ele teve todo esse insight de que tinha esse tempo inteiro esperado ele, como judeu, toda a civilização por milênios, e ele como pessoa, toda a sua trajetória de vida, e ele se percebe que estava equivocado, e ele nem se culpa, nem se desculpa. Ele mais ou menos diz assim: tá bom, até aqui eu estava errando, e agora, o que é que eu faço? Ele não se pune. Jesus sabia que ele era o vaso escolhido por isso. Ele não vai perder tempo com besteira, com desculpa, esfarrapada. Não vai perder tempo se culpando. Ele vai agir imediatamente com o mesmo vigor no bem. E foi isso que ele fez. Tá bom, o que é que eu faço? O que queres que eu faça? E claro, essa pergunta, todos nós queremos uma receita de bolo. Não é assim que a gente quer? Quando a gente hoje foi fazendo a palestra sobre, ontem foi sobre, apesar do aparente caos ainda há esperança, né, e hoje de manhã foi um seminário sobre esse tema, então eu tive mais tempo de abordar lá. Mas a pergunta que o pessoal fazia: como é que faz para ser feliz? Essa é a pergunta que Paulo fez, talvez. Ele queria uma receita de bolo de Jesus. O que queres que eu faça? Sabe quando a pessoa vem para o centro espírita, ela está muito angustiada, ela pede, coloca o nome dela na mediúnica e vem pedir uma informação: está uma perturbação tão grande lá em casa, me ajuda. Né? A gente nessa hora, o povo liga, quando faz tudo e não resolve, aí tu é espírita, né? Me dá uma luz, tal. Nessa hora você deixou de ser macumbeiro, de bater bomba, aí as pessoas vão lhe procurar, tal. E aí você vai, coloca o nome na mediúnica, a pessoa volta para o centro, e aí você diz: meu irmão, a espiritualidade amiga disse que você fique tranquilo, Jesus está intervindo na sua família, a espiritualidade está presente, e pediu para aumentar a prática do evangelho. Sabe o que a gente escuta comumente? Só. Aí eu repito. Eu vou repetir, meu irmão. Você está recebendo assistência. Jesus conhece sua dor. E ele solicita: aumente a prática do evangelho. Mas eu já faço um dia. Eu vou repetir: aumente a prática do evangelho. Não é a quantidade de dias em que você abre o evangelho para ler. A pessoa sai muito fula da vida. Porque ela queria uma receita. Deixe este marido infeliz, miserável. Venda esta casa, mude de emprego. Ela quer uma informação prática, ela não quer construir. Chegou um paciente meu que é endocrinologista, revoltado, a semana passada, disse: eu não vou mais ser endócrino, eu cansei. Isso porque os pacientes não querem mais emagrecer. Eu disse: não, eles querem ser emagrecidos. Eles chegam para mim dizendo: doutor, eu como isso, não me peça regime, o que é que eu faço para ficar magra? Não tem como. Pessoas querem solução pronta. Mas vamos imaginar que Jesus tivesse dado uma resposta completa a Paulo. Ah, tá, então, Paulo, você quer uma resposta? O que é que eu quero que você faça? Então vamos lá. Primeiro vamos conversar. Esse teu nome Saulo não rola. Não rola porque o meu objetivo com você é um objetivo que transcende a Judéia. Esse é um nome muito judeu e acho que esse seu outro nome, Paulo, ele é mais cosmopolita, greco-romano, pega legal. Né? Eu faço palestras profissionais e meu nome é Rossandro Klinger e ajuda muito, porque se eu fosse José Raimundo, não pegava muito bem para fazer palestra, né? Então é como se Deus dissesse a Saulo: olha, Saulo, Paulo fica melhor. Eu tenho um objetivo com você, veja só, eu vim à terra, eu trouxe uma mensagem libertadora, a boa nova que você esperava, mas os meus discípulos com medo pensam que isso vai ficar na Judéia.
Eu preciso de você para abrir franquias. As igrejas são como franquias do McDonald's. Entenda a minha comparação, pelo amor de Deus. Você vai abrir as franquias, você vai passar um tempo naquela cidade até estabelecer aquela igreja. Quando você sentir que ela está consolidada, você vai para uma próxima cidade, funda uma nova igreja. Mas para que a doutrina permaneça coerente e sã, você vai manter a comunicação com as igrejas remanescentes que ficaram para trás, respondendo-as, e não tem WhatsApp, nem tem e-mail. Você vai mandar cartas no lombinho do jumento, chamamos elas de epístolas, ou cartas, como aquela belíssima Coríntios, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, desculpa quem achou que era de Renato Russo, mas é de Paulo, certo? Se eu não tivesse caridade e amor, eu nada seria. Mas aí, Paulo, você vai ser desmoralizado, porque quando você se tornar cristão, sabe o que vai acontecer? Todo mundo que te ama vai te abandonar. Você vai perder seu status, você vai perder seu dinheiro, você vai ser deserdado, você vai viver do seu trabalho, não seja um peso. Volta para o TA, volta a trabalhar. E baixa a Cristo, tu é muito amostrado, cara. Vai passar 3 anos no deserto para entender, interiorizando a mensagem. Vai ser recebido por aqueles que você perseguia. Depois vai sair a pregar. Você vai levar para vários lugares. Você vai fazer 4 grandes viagens. Oriente Médio hoje, geograficamente falando, norte da África, sul da Europa. Você vai ser cuspido, apedrejado, negado, preso, ridicularizado. Você vai ser apedrejado na Grécia. Você vai ser preso uma vez. A segunda vez que você for ser preso vai ser em Roma. E nesta época vai ter um imperador psicótico, um surto chamado Nero. Ele vai ter uma crise psicótica e vai tocar fogo em Roma. Quando a cidade começar a pegar fogo, o ibope dele vai cair desgraçadamente. Ele vai fazer o comum que vai acontecer num país que eu vou fundar depois, chamado Brasil. Ele vai culpar a oposição. E aí ele vai dizer, foram os judeus. E quem é que vai estar lá? Quem está lá? Quem está lá? Você. Ele vai pegar você, vai prender e vai decapitar a sua cabeça. Topa? Aí ele fazia assim, Jesus, sinceramente, valeu. Eu sei que você agora é você. Não vou mais te perseguir. Vou voltar lá para a Judéia. Segue teu caminho, que eu sigo o meu. Eu vou começar do zero. Sabe por que ele não disse tudo isso que aconteceu depois? Porque era preciso o primeiro passo. Entra na cidade. Porque quando você é fiel no pouco, aí você é fiel no muito. Na medida em que ele fosse mostrando a competência dele de servir, o serviço iria aparecendo. Até que Paulo escrevesse a segunda carta a Timóteo, a carta da despedida, que ele escreve, lamentando os que o abandonaram, nada perto do que Jesus passou, de um discípulo que traiu, de outro que negou e de outros que sumiram. Ele lamenta, mas agradece porque Timóteo ficou com ele. E ele escreve agradecendo, e ao final diz, eu mantive a doutrina sã, eu cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. Porque ele fez o que tinha que ser feito. Mas ele só fez o que tinha que ser feito, porque apesar de que ele vinha se equivocando profundamente, quando ele percebeu isso, ele não se culpou. Ele se perdoou e ele seguiu. O Evangelho é recheado de perdão. O Evangelho é um compêndio completo do amor de Deus, indescritível, e do perdão inenarrável. Se nós observarmos, por exemplo, na parábola dos talentos, em que Jesus nos apresenta arquétipos do psiquismo humano, nós percebemos na parábola do talento dos 3 servos, o que recebe 10, o que recebe 5 e o que recebe 1, que está na narrativa do Evangelho de Mateus. No capítulo 25, versículo 25, existe o trecho da parábola, que é ali onde está todo o ensinamento da parábola. O discípulo que recebe 1 talento diz, porque tive medo, escondi o meu talento. Medo. Não perdão. Sentimentos que paralisam. Tudo bem, ele pode ter feito o sentimento de inveja, não pode? Ele pode ter pensado assim, não, mas aí foi. Você foi sacana comigo. Você deu 10 a 1, 5 a ele, e para mim só 1, pois também não faço nada, vai ficar aqui esperando. Quando você chegar, eu devolvo. As pessoas fazem isso quando elas invejam. Elas olham o outro e não a si.
A proposta do Evangelho não é uma proposta de olhar fora. É uma proposta de olhar dentro. Por que você vê um argueiro que tem lá no olho do teu irmão quando tem uma trave no seu? As pessoas leem essa passagem e pensam que é um julgamento moralista sobre fofoca. É nada, é muito mais que isso. Olha o tempo que você está perdendo olhando a vida de João, quando você só pode mudar sua vida. É desperdício. Não se trata de moralismo, se trata de inteligência. Deixa de perder tempo, ganha contigo. Chegou uma paciente para mim uma vez e disse assim, olha, eu odeio aquela nojenta. Aí sentou. Ela tinha passado no vestibular, lá, no Enem, mas ela era aqui da região sudeste. E aí eu fiz... É alguém que eu conheço, porque ela tinha uma lista terrível de gente que ela não gostava. É alguém que eu conheço? Ela fez, não, essa você não conhece. Aí eu não resisti, disse, tua lista só aumenta. Aí eu fiz, o que ela te fez? Para que você diga que ela é uma pessoa nojenta. Aí ela fez, você acredita que essa nojenta, toda vez que vai apresentar o seminário na universidade, tira 10? Só para me provocar. Aí eu fiz, poxa, aí eu pensei, é hora da terapia do choque. Ou ela volta ou nunca mais vem, né? Poxa, eu não conhecia essa característica da sua personalidade. Curioso hoje, para mim foi bom isso aí. O quê? Não, porque você está aqui há quanto tempo? Em 6 meses, né? Isso é 6 meses. Pois é, você é burra. Aí ela olhou assim, como assim? E aqui na Paraíba a gente tem um jargão que diz assim, que a pessoa é burra com força, com vontade de ser burra. Ela tem um propósito de ser idiota. Ela fez, cara, eu estou te pagando isso para dizer a verdade. Um amigo seu não vai dizer que você é burra não, porque ele vai querer manter os interesses dele, mas eu não tenho interesse nenhum, estou te dizendo, você é burra. Por que você está dizendo isso? Porque você, quando encontra alguém com capacidade que você não tem, não transpire de inveja, se inspire e reproduza. Amadureça esse sentimento que é muito infantil. Inveja não é para ser visto como deficiência moral, é isso que faz a reforma íntima se transformar em tortura íntima. Inveja é infantilismo de alma. Se é uma imaturidade, eu posso amadurecer. Se é um defeito, eu vou me punir. Ela disse, como é que eu amadureço? Troca por cobiça. Mas qual é a diferença? Olha, inveja é ter raiva pelo que o outro tem. Cobiça é vontade de ter também. Eu não fico irritado com o que você tem, apenas eu quero também. Então, inveja é o seguinte, seu vizinho troca de carro, você faz. Tomara que ele vá para Pelotas e na duplicação morra carbonizado na virada. Isso é inveja. Eu gosto de dar exemplos bem assim para ninguém esquecer, certo? Vocês perceberam? Isso é inveja. Cobiça é diferente. Seu vizinho trocou de carro. Aí você chega para ele, cara, que legal, mas me ajuda aí. Tu ganha o mesmo que eu ganho. O que aconteceu? Tu fez uma poupança? Não, minha esposa está vendendo Jequiti, Boticário, Natura, Tapaué. Aí você pega as revistinhas, chega em casa e faz, meu amor, olha aqui, ó. Vamos ajudar que eu quero trocar de carro. Isso é inveja? Não, isso é cobiça. Você não ficou irritado porque o outro trocou, apenas ele deu vontade de ter um igual. Você comprou uma TV de 60 polegadas para ver o Brasil levar 7-1 da Alemanha. Né? E aí você fica torcendo para que a do vizinho seja de 110, numa cidade que é 220, para quando ele colocar na tomada, queimar. Isso é inveja. Cobiça é comprar uma também. Então, troca o sentimento, amadurece o sentimento. Quando você vê alguém que faz o que você não faz, aprende e faz também. Qual é o problema? É assim que um filho vendo os pais imita a mãe. A menina vai usar maquiagem, coloca o sapato alto, o menino faz simulação do que está tirando a barba. Isso é aprender a fazer com quem está na frente. Para a gente fazer também, qual é o problema? Chega um momento que você não precisa mais nem do outro como modelo. Finalmente chega um momento que você entende, tem um modelo melhor do que fulano. Jesus. Que eu não vou ficar nem um pouco preocupado com o que o fulano faz, o que não faz. Eu posso ou não ter o que ele tem, para mim vai ser indiferente. Porque com esse modelo eu vou aprender o que Paulo disse. Enfim, aprendi a viver com muito e com pouco, na abundância e na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, pois me fortalece todos os dias. Aí a pessoa pega, tira essa frase e coloca no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. E tirou do contexto, né? Para gerar um pretexto. É porque ele aprendeu a viver com muito e com pouco, na bonança e na escassez. Ou seja, não é que eu posso tudo naquele que me fortalece. A ideia é essa. De que você olhe para si com sentimento de perdão. Para que você receba tudo que Deus tem para dar. Mas as pessoas pedem sem achar que merece. É incrível. Há um sentimento de imerecimento das pessoas.
de que elas não devem pedir, de que elas não merecem. Esse servo, ele esconde, porque talvez ele tenha se comparado. Mas o sentimento foi, na verdade, de medo, que ele denuncia exatamente lá no versículo 25 do capítulo 25. Porque tive medo, escondi o teu talento. Ele pode ter pensado assim, pensa comigo, olha só, eu acho, né? Pode ter pensado. Não, o cara que recebeu 10, ele pode pegar 2 talentos e investir na Bovespa. Se cair, ele ficou com 8. O que recebeu 5, pode investir 1. Se perder, ele fica com 4. Eu só tenho 1. E se eu perder? Melhor guardar? Medo. Vamos imaginar que ele tivesse perdido o talento. O que aconteceria quando o Senhor chegasse? O que vocês acham que aconteceria? Baseado no que a gente percebeu de Jesus falando de Deus, o que é que Deus teria feito com aquele homem? Deus seria o Senhor que deu os talentos. Olha, eu perdi o meu talento. Ele seria punido? Não, porque ele tinha agido. O que Deus quer é atitude e não covardia. Por isso que Jesus dizia, que seja teu sim, sim, que seja teu não, não, porque depois de tudo isso é a obra do maligno. Em Apocalipse diz assim, porque não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha como é forte a frase. E é interessante porque na Divina Comédia, quando Homero vai chegando para entrar com Dante no inferno, ele diz assim, antes de entrar eu tenho que lhe dizer, no inferno os lugares mais quentes são reservados para aqueles que se mantiveram neutros em tempo de crise. Só um alerta para a gente que está no Brasil hoje. O inferno, os lugares mais quentes, são reservados para aqueles espíritos que se mantiveram neutros em tempo de crise. Ou seja, atitude. Vamos pensar em atitude? Para a gente ver como Deus é capaz de amar aquele filho que tem atitude, mesmo que ele perca tudo no processo. Filho pródigo. O filho pródigo, ele pega metade do que não era dele. Não era dele, porque o pai não tinha morrido. Ele pede o que não merecia. Mas como Deus é abundante em misericórdia, esse pai que representa Deus, entrega ao filho metade. Esse filho recebe metade de tudo o que não merecia e perde tudo o que recebeu sem merecer. E óbvio que esse sentimento psicológico é tão arrasador nele, que depois de muita dor, de muita angústia, ele resolve voltar. Mas ele está se sentindo tão culpado, ele está num processo de autopunição tão grande, que ele volta dizendo para ele, eu não mereço a condição de filho. Não é isso que eu espero mais do meu pai. Eu serei mais feliz como servo dele. Eu volto nesta condição, porque eu não mereço amor, eu não mereço perdão e eu não mereço a felicidade. É esse o sentimento do culpado. Lá vem o homem chegando na casa do pai. Quando ele chega no sopé do monte, o pai vê o filho. E aí você percebe a referência cruzada ao Salmo, em que Davi, que compôs dos 150 salmos que nós conhecemos, que são cânticos que eram cantados na escadaria do templo de Jerusalém, por isso que alguns são abertos como salmo de escadaria. Davi faz um dos salmos belíssimos. Tem aquele que nós conhecemos muito bem, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Mas esse ele diz assim, Senhor, é o espanto de Davi sobre o amor e conhecimento de Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei o quanto tu me conheces. Quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência é tão grandiosa que eu não consigo alcançar de tão alta. Conhecem esse salmo? Eu sei que tu me sondas. Tem até uma música evangélica, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Esse salmo dá a representação do número cabalístico 7 da Torá. Vocês já viram uma menorá, que é aquele cálice de 7 velas dos judeus, que tem em todo o filme judeu? É as 7 condições de sondagem de Deus. Ele sabe o que está à minha frente, o que está atrás, o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo, o que está em cima, o que está embaixo. A estrela de Davi, percebeu? 6 pontas. E o 7º, o que tem dentro de mim.
Senhor, eu sei que tu me sondas. Aquele pai olha aquele filho no sopé do monte e, como o pai que Davi faz referência a Deus, ele sonda o que passa na mente daquele filho. Ele sabe o sentimento de destruição que ele está sentindo. Ele sabe que aquele filho está se sentindo completamente humilhado. Aquele homem que saiu num cavalo, cheio de moedas de ouro, e com toda a pompa de filho do senhor da vinha e da fazenda, volta maltrapilho, emagrecido e completamente destruído. Para ele chegar até a casa do pai, ele teria que passar por toda a aldeia onde os servos do pai estavam. E olhariam para ele com desdém e humilhação. Mas o pai, olha a representação do amor de Deus. Olha como Jesus mostra isso para a gente. O pai, percebendo e sondando o coração do filho, ele corre em direção ao filho. Imagina um homem judeu, com toda a vestimenta de um patriarca, correndo em direção ao filho. Eu tenho a sensação de que esse filho, quando viu aquele pai correndo, ele pensou, vou apanhar do começo da montanha. Me ferrei. Ele já vem bater logo no começo. Mas está valendo, eu mereço. Porque era o sentimento que ele tinha de autopunição e culpa. Mas ele certamente, quando vê o pai se aproximando, ele começa a ver algo inesperado, incompreensível, inalcançável de tão alta. O pai está sorrindo e de braços abertos. Ele fica tão constrangido com aquele amor imerecido que ele tenta se ajoelhar. Ele tenta se ajoelhar, porque quando o pai percebe que ele quer se ajoelhar, ele abraça o filho e beija o pescoço. Porque apesar de ele ter feito tudo errado, ele agiu. E aprendeu. E o que Deus queria não era o talento trazido de volta, era a consciência ter sido desperta. E ela foi. Não importa se tem que doer. O importante é que acorde. E quando acorda, não tem para que ter punição. Você limpou, você jogou os cacos do vaso fora, vem cá, me dá um abraço, que bom que você voltou. Eu estou aqui só esperando, um dia você volta para mim. Porque eu nunca vou desistir de você, porque nenhuma ovelha irá se perder no rebanho do meu pai. Amor abundante, mas a gente acha que não merece. Se tem um povinho que tem sentimento de culpa, é espírita, viu? Meu Deus do céu! É uma leitura tão equivocada da lei de causa e efeito. Não. Oh, meus irmãos, é o seguinte. Se eu merecer, eu não sei o que eu fiz noutra vida. Se eu merecer, se eu puder ser curado. Pede assim com tanta... achando que não merece, que não acontece. Óbvio, não acontece. Um amigo meu, de Recife, com 1,93 m, teve câncer de testículo. Que ele é raro e muito fatal. Ele era amigo de Chico Xavier e foi a Uberaba se despedir. Chegou lá com 43 quilos. Imagina um homem de 1,93 m com 43 quilos. Chegou lá e fez, Chico, como você vê, estou indo embora. O Arelbo já está lá fora, vem me pegar para me levar. Né? Então ele chegou assim, ó Chico, você está vendo, Jesus está me chamando. Aí Chico fez, diga que você não vai. E como assim, Chico? Você não está vendo, não, Chico? Chico, eu tô. Olha, a caveira. Né? Se na época eu tivesse, ele teria. Eu estou um Walking Dead. Olha cá, Chico, ó. Diga que você não vai, criatura. Como assim? Converse com Jesus. Pergunte o que é que eu não estou entendendo. Eu quero ficar. Aí ele fez, poxa vida, eu vou voltar para Recife e vou perguntar para Jesus o que é que eu quero. O que é que eu não aprendi? Eu quero ficar. Chegou em casa. Jesus, eu quero ficar. O que é que eu não entendi, Jesus? O que é que eu não entendi? Aí nisso uma pessoa liga para ele. Fulano, como é que você está? Mas eu estou aqui tentando conversar com Jesus. Ele disse, o que é que os médicos disseram? Que eu não tenho mais chance, tenho 6 meses de vida. Você já fez uma cirurgia espiritual? Não. Você já ouviu falar no lá Frei, esqueci, no Rio de Janeiro? Não. Frei Fabiano, exatamente. Frei Fabiano? Não. Rapaz, vá lá. Você não perde nada, já está morrendo mesmo. Ele já disse assim, você não perde nada, vá lá. Ele disse, eu vou, me dá os dados. Aí pegou, ligou pro pessoal e tal, e tinha que chegar cedo, porque tinha ficha, não sei, muita gente do Brasil vai e tal. E aí ele chegou em Copacabana, se hospedou, quando ele foi saindo do hotel, ele estava com uma calça clara dessa. Ele teve uma disenteria.
daquelas que é água pura, desceu, gente, melou tudo. Você imagina em Copacabana, não cena dessa. Aí ele fez assim, meu Deus, eu quero ser curado. Por favor, me ajude, mas de forma objetiva, sem sinal de fumaça. Porque dessa condição tem que ser muito objetivo. Ele disse assim, bem forte de coração, parece arrogância, né? Como se Deus tivesse eco para ser atingido por nós. Era um filho pedindo socorro a um pai. Você acha que o pai faria o quê? Socorreu. Uma mulher parou o carro e fez, moço! Aí ele fez, essa mulher é louca. Chamar um homem todo cagado para falar com ela. Vem cá! Aí ele, desse jeito, pingando. Eu estou vendo sua agonia, meu senhor. Eu estou vindo da lavanderia. Toma essa calça do meu marido. Aí ele olhou para cima. Olha Deus, gente, quando a gente pede com a vontade essa que merece. Vestiu, foi lá, entrou no supermercado, comprou lenço umedecido, foi pro banheiro, tomou um banho de gato. Vestiu a calça nova, pegou um táxi, engarrafou, mas o cara sabia onde era o táxi que ele pegou, sabia onde era o Frei Luiz, sabia um atalho, mas quando ele chegou lá, as fichas tinham acabado. Aí ele, quando ia fazendo assim, tinha 16 pessoas sem ficha. Uma mulher atendeu o telefone. Como assim? Sério? Ah, não, então estou indo para aí agora. Ela pegou a ficha dela e 16 pessoas estavam na frente dela. Ela olhou para ele e fez, moço, o senhor quer ficar com a minha ficha? Aí ele pegou. E em silêncio, né, assim, bem constrangido, pegou a ficha e fez, menino, que coisa incrível. E aí ele entrou para o tratamento, estava lá deitado e o mentor espiritual fazendo assim, em silêncio, ele lá chorando. Ele estava assim, aquela coisa, porque tem passado por um conjunto de eventos inexplicáveis para ele, né? Aí o mentor fez, e aí meu irmão, você gostou? Aí ele achou que era do tratamento. De quê? Da objetividade de Deus. Aí ele começou a chorar, desesperado, chorava. Aí ele disse, meu irmão, você pediu com tanta força de vontade, que Deus moveu coisas que nem a gente entende. O espírito da casa não entendeu que se moveu para aquilo acontecer. Porque ele pediu achando que merecia. Se você pedir achando que não merece, não vem. Tem que ter convicção. Lembre-se, a cura nem sempre é ficar. Às vezes a cura é ir. Não quer dizer que eu estou vendendo aqui, que agora você vai fazer uma prece lá em casa e está curado. Não é isso. Porque se para a alma acordar, o corpo tiver que perecer, o avatar fica e a alma se liberta. Porque esse é o grande objetivo de Deus. Portanto, se perdoar, que foi o que ele fez com que ele pedisse ao Pai, e o Pai deu. Hoje ele está vivo. Um câncer que menos de 99%, mais de 90% de chance de morrer. Ele está vivo. Está recuperado. O que ele pediu. Depois que ele contou essa história, gente, eu virei um pidão compulsivo. Caramba. Eu peço tudo que vocês imaginarem. Tudo assim, eu passo, olha, estou pensando, eu faço o seguinte, eu comecei a entender que eu podia fazer com que Deus participasse da minha vida. Eu entendi assim, Deus é um pai, que Jesus vai chamar de paizinho, no Pai Nosso, Abba, paizinho que está nos céus. Eu faço assim, papai, eu estou pensando em me mudar, o que é que o senhor acha, tal? Eu estou mandando uma proposta aí, analisa meu e-mail, se for legal, tu diz, se não. E aí, como eu sou homem, não sou mulher, mulher pode se mandar um final de fumaça, aquela carta. Eu não, preciso de legenda, negrito, caixa alta, piscando. Você fala assim, não vá, e eu não vou, tal, eu fico entendendo que... E eu digo, se for uma coisa que for boa para mim, beleza, se não for, trava, que eu vou entender como recado. Vai ser difícil, aí eu vou e sei que não é para ir. Fui fazer uma palestra numa cidade, que o tema é, existe vida após o casamento? É um seminário, né? Tem muito espírita vacilando no casamento. Aí fui fazer, a moça fez assim, Rossano, você sabe, é um tema muito complexo, então venha na prece, porque vão impedir que você chegue na cidade. Parecia uma praga. A meia hora da cidade, numa estrada vicinal, estadual, sem CBR, sem acostamento, no escuro, sem sinal de celular, o pneu do carro estoura no buraco. Aí eu estava com um amigo, motorista, a gente foi abrir a mala para pegar a chave da roda. Ela sumiu. Eu fiz, como assim? Tinha uma chave de roda aqui. Tinha, a gente viu, não viu? Vi, eu vi, você não viu? Vi. Cadê a chave de roda?
Os carros não paravam, porque pensavam que era um assalto, que a gente estava simulando um acidente, a gente parava assim um pouco, aí aqui com raiva mesmo. Os que tinham coragem de parar, meu carro tem uma roda maior, não encaixava a chave de roda. Aí finalmente um parou e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar na próxima cidade, você vai, chega, pega lá o carro de seguro, o guincho, vem para cá, depois pega o carro e vai. Levaria 1h30. Faltava 30 minutos para começar a palestra no hotel. Aí ele fez, qual é a sua seguradora? Eu fiz, não importa qual seja, aqui não pega celular, vamos para a cidade. Aí eu entrei, quando eu entrei no carro, fiz, eu vou ligar para a seguradora. Fiz, Jesus, vê só. Eu estou aqui, pneu furou, eu tentei achar a chave de roda, esconderam, viu? Você viu, né? Esconderam. Dá uma luz, ajuda aí, velho. Vocês não acreditam o que aconteceu. No meio do nada, vinha um carro do guincho, com o giroflex ligado, sem um carro atrás. Vocês acreditam? Aí eu olhei assim. Aí eu olhei pro cara que estava me dando carona, ele olhou para mim e fez, é um guincho. Ele disse, é um guincho. Aí o guincho passou, a gente deu a curva. Aí o guincho achou que era assalto e começou a correr. E a gente atrás. E a gente dava luz alta, aí que o cara corria mesmo. É assalto. Aí ele passou o guincho, porque o carro era menor, e parou o guincho, ele parou na pista para o guincho não passar. Aí ele disse, não desça comigo, senão ele vai achar que é assalto, eu vou descer por você. O cara ainda foi descer no meu lugar. Aí ele disse, não é assalto, fique tranquilo, é um acidente. Aí o cara bem assim, preocupado. Aí eu desci e fui contar. Ele disse, mas esse guincho não é meu, é do meu patrão. Eu não posso pegar seu carro para ir para a cidade, porque eu já estou voltando para cá. Eu disse, faça o seguinte, vamos comigo, que meu carro está mais ou menos a 1 quilômetro daqui. A gente bota meu carro no guincho. Pondo o senhor for, eu vou. Não importa. Contanto que tem um canto para eu trocar o pneu. Ele disse, então tá. Quando chegamos lá, havia parado um carro igual ao meu. E tinha ajudado o motorista que ele trocou a roda. Ele estava dando o último... E haveria um desencontro. E isso que era para ser 1h30, aconteceu em 10 minutos apenas. Simplesmente porque eu acionei o seguro. A gente pede sem achar que merece. Se eu ficar chutando o pneu, ia resolver o quê? Se eu ficasse achando, é pouco, quem manda não ter conferido se tinha uma chave? No outro dia, óbvio, na volta da viagem, eu fui comprar um pneu novo, porque eu não podia voltar para uma estrada esburacada sem um pneu reserva. Assim que a gente abriu a mala, quem estava lá sorrindo para nós? A chave da roda, que desapareceu. Gente, não tem como, ela simplesmente não estava. Aí ele olhou para mim e botou. Tu botou aqui? Não, foi tu que botou não. Não, a chave da roda. Eu ia comprar outra, estava lá. Forças para atrapalhar tem, mas para ajudar, muito mais. Muito mais. Esse amor que é manifestado num Deus que sonda a gente, espera a humildade de pedir. E espera a maturidade de saber que merece. Porque Deus não é sádico e não quer nos punir. Ele nos ama e nos quer soerguer. Imaginar que Deus nos pune porque a gente erra é como um pai que quando vê o filho tentando aprender a andar, que cai. Ele dá uma surra. É quando vê um filho tentando aprender a ler, que gagueja. Ele dá uma surra. O que é que um pai e uma mãe faz quando o filho cai ou gagueja? Sorri, vai lá e levanta. Vamos de novo com o papai. É isso que Deus faz com a gente, meus irmãos. Vamos de novo com o papai, ele não tem pressa. Nós somos eternos. Não sei se vocês sabem disso, estudaram alguma coisa a respeito. Somos eternos. Ele sabe que o processo é individual. Cada um constrói do seu jeito. Cada um tem o seu time, seu modo de construir. Mas sem se perdoar, não vai seguir. Mas algumas pessoas não perdoam, ou se perdoam, não é nem porque não podem, é porque não querem. Muita gente não se perdoa porque quer continuar com um bode expiatório. Ela quer ter aquela pessoa para quando dá tudo errado, ela, meu pai, culpa é dele. Então ela não perdoa porque ela quer um álibi. Ela quer um culpado para não se responsabilizar sobre suas próprias escolhas. E isso é infantilismo de alma. Acontece que no processo de mudança para o perdão, eu vou passar por uma transição entre o que eu era e o que eu vou vir a ser.
E esse processo dá um medo danado, porque para ele a gente passa no deserto. Foi por isso que quando eu escrevi o livro do Auto Perdão, eu percebi que eu tinha escrevido um livro sobre o deserto. Porque o deserto tem uma função psicológica. No mundo judeu, tudo acontece no deserto. A revelação da Torá é no deserto. Jesus vai por deserto. Os judeus saem do Egito e vão para o deserto. A transição nos leva ao deserto. No deserto, seus títulos acadêmicos servem de nada. No deserto, seus amigos influentes não servem de nada. Nos ingressos, a sua pseudo-inteligência não serve de nada. No deserto, ninguém entra com você. Ninguém. Nem mesmo Deus. Porque Ele já está lá lhe esperando. Porque no deserto, a gente se sente tão pequeno, comparado àquela paisagem insólita, que a gente percebe que o que nos torna grande é, apesar de sermos tão pequenos, sermos amados de forma única por Deus. É aí que eu pensei que as pessoas não aceitam isso. Você quer dizer que Deus criou o universo inteiro, bilhões de galáxias, bilhões e trilhões de sóis, incalculável número de seres, e Ele me ama individualmente? Você já usou o Google? Já usaram o Google? Imagina que você está lá no Google, em casa, bem tranquilo, digitando assim: pizza em Porto Alegre. Antes de você terminar de digitar, o que é que o Google faz? Já dá as opções. E mostra perto de você. Como ele sabe isso? Porque no seu computador tem um endereço de IP, que é como identidade, que deixa bem claro para o Google onde você está. Ele oferece as coisas próximas de você. Antes que você digite, ele completa. E mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. Se o Google faz isso, imagina Deus, gente. Pelo amor de Deus. Puxa vida. Entendeu o exemplo? Caramba, se o Google sabe onde você está, imagina Deus que criou o Google. Gente, Ele sabe tudo. Ele nos ama individualmente. É porque o conceito de Deus ele vai avançando no Antigo Testamento. Começamos com o Senhor dos Exércitos. Muito brabo, general. General, eu sou um mero membro do batalhão. Mas aí os profetas, eles vão começando a ampliar a concepção de Deus. E Davi, ele tem o primeiro grande insight de Deus mais próximo. Davi era um pastor de ovelhas. E ele está lá, Ige Maria. Qual é a hora que eu tenho, gente? Me diz aí, senão eu passo o tempo. Gabriel, 20 minutos? Muito bem, vamos lá. Senão a gente fica aqui até amanhã, né? Vamos embora. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E aí ele tem um insight, gente. Porque Davi, ele usa o universo dele para criar uma construção nova. Ele começa a pensar assim nos profetas que ele leu, ele começa a pensar em Isaías, que dizia que Deus era estável. Foi o primeiro profeta que deu ao comportamento de Deus estabilidade, porque uns diziam que Deus se irava, se irritava, né? Tinha TPM, mais ou menos. E aí Elias disse não, Isaías disse não, Deus nem mente nem se arrepende, posto que não é homem para se arrepender. Então ele foi estável em Isaías. Aí Davi, mas eu queria Deus, mas como é que seria Deus? E ele teve um insight, ele começou a ver o mundo dele, a partir da perspectiva dele, ele fez uma ancoragem psicológica, definiu o novo através do velho. O que é isso em psicologia? A primeira vez que viram uma coisa voando redonda, chamaram de quê? Disco voador. Usaram em palavras velhas para definir uma coisa nova. Aí depois deram um nome próprio, OVNI, objeto voador não identificado. A gente chama isso de ancoragem psicológica. Eu uso minhas referências para explicar aquilo que eu não conheço. Então Davi, ele pensou assim, poxa, todo dia eu sou um pastor de ovelhas, todo dia eu pego minha varinha, meu cajado e levo minhas ovelhas para que elas possam comer em pastos verdejantes. Mas fica longe da minha casa, fica longe da minha fazenda. E aí com o sol escaldante da Judéia, após elas comerem, eu levo essas ovelhas para águas tranquilas. E para voltar para casa e para poupar minhas ovelhas, eu volto por um atalho. Só que esse atalho tem um problema geográfico. É uma montanha tão próxima uma da outra que uma faz sombra na outra. É um vale. E ele tem momentos que ele é íngreme assim. E você vai passando com as ovelhas e elas ficam a ponto de cair. Mas porque é um lugar escuro e tem esse precipício, tem muito assalto e morte. As pessoas esperavam os invigilantes passar, puxavam as coisas e empurravam a pessoa.
e as pessoas morriam. Por isso, ficou famoso na Judéia como o Vale da Sombra e da Morte. Mas aí Davi pensou, mas eu passo por lá e nada acontece. Aí ele fez, então é isso, eureka, o Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará, como eu não falto para minhas ovelhas. Ele me levará para pastos verdejantes e irá refrigerar a minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha que coisa linda. Deixamos de ter um Senhor dos Exércitos para ter um pastor. Mas ainda são ovelhas. Ovelhas não têm identidade. É Jesus que traz Deus para bem pertinho de nós, quando chama de paizinho. Aí pai conhece individualmente cada filho. Com Jesus nós sabemos que Deus nos sonda pessoalmente. Ele nos ama como nós somos e não como nós gostaríamos de ser. Ele já nos ama assim. Ele não tem condicionais do tipo, eu só amo você se você torcer pelo Grêmio. Não. Qual é o outro time daqui para não sair levando apanhando? Ou pelo Inter. Só Grêmio, rapaz, que é isso? Não ser ecumênico. Grêmio e Inter. Eu só amo você se você vai namorar. Você torce pelo Grêmio? Não, torce pelo, então não vai rolar. A gente ama se, e Deus ama apesar de. Deus ama o que nós somos e não o que nós pretendemos ser. Porque Ele sabe que quando nós amarmos quem nós somos, nós seremos tudo o que nós quisermos. Porque somos a luz do mundo e o sal da terra. E isto não é propaganda enganosa, nem frase de motivação de palestra. É Jesus enxergando em nós aquilo que a gente não enxerga. Então Ele nos ama. Ele nos conhece pessoalmente, individualmente. Mas eu sei que o mundo diz que você não presta. Que você é fraco, que você é feio, que você é burro, que você é incapaz, que você não tem dinheiro, que você não fala tantas línguas, que você não tem conhecimento. E é mais ou menos como se ficasse aquela música, o mundo dizendo, você não vale nada, Jesus, mas eu gosto de você. Essa é que é a questão. Eu gosto de você, desse jeito. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, vais e não voltes a pecar, eu aceito como você é, mas muda. Muda o disco, muda a faixa, prossegue, progride. Porque a lei do progresso acontece. Daí esse amor insuspeito, incompreensível, que nós não podemos alcançar de tão alto, está lá esperando que a gente chegue no quarto escuro e faça como Gilberto Gil, que em 1970 recebeu uma proposta de Roberto Carlos para fazer uma música. Ele fez a música, mas Roberto Carlos achou a música muito viajosa e não gravou. O estilo era diferente e ele gravou. Se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos. Lá com Deus, tira a máscarazinha de santo que tu finge lá no centro espírita. Com Deus, seja você mesmo. Seja autêntico. Sabe por quê? Porque Ele te sonda. Ele te conhece. Até o que você não sabe que é, Ele sabe que você é. Mas impressionante. Ele ama você assim. Imagina aquele dia que você faz tudo errado. Tudo errado. Você já sabe que é certo. Mas você faz tudo errado. E é o dia do Evangelho. Já aconteceu com vocês? Aí acaba faz. Como é que eu posso abrir o Evangelho depois desse dia? Com que moral? É o melhor dia para fazer o Evangelho. Por que vocês acham que os espíritos fazem assim? Você faz, vai para o congresso. Aí ouve Divaldo, Haroldo, Alberto Messi, aí está renovado. Eu vou mudar, hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Chega se achando, agora eu quero. E começa a rotina dos condicionamentos psicológicos, quando você vê, tá lá fazendo tudo de novo. Aí você faz igual a Paulo. Quando eu quero fazer uma coisa, eu faço outra. Está lá Paulo, Romanos 7. Segundo o meu entendimento, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu termino fazendo outra coisa. Que coisa chata. Proposta de mudança leva tempo e Deus tem paciência. A gente é que é arrogante. E acha que, ó, é como no McDonald's. Pede e está pronto. Sem cebola, por favor. Não é assim.
É um processo de perdão a si mesmo. E aí você vai e diz assim, pai, hoje foi o dia que você viu, né? Eu tudo errado. Estou aqui pedindo mais uma vez tua misericórdia, porque eu vou continuar insistindo em acertar. Sabe por quê, Jesus? Porque agora eu tenho uma meta. E quando eu tenho uma meta, eu posso até cair, eu posso até desviar, eu posso até tropeçar, mas eu vou chegar lá. Com essa meta, tudo fica mais fácil. Essa meta me vai fazer chegar até você. É o melhor dia para fazer o evangelho, porque você está com a humildade de quem percebe que erra. É o melhor dia para fazer o evangelho, porque você errou. E aí você entende que os outros podem errar também. E você tem que aprender a conviver com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu colega de trabalho, com o seu cunhado. Porque ele também erra como você e você não pode julgar ninguém. Porque se você não pode se julgar e você tem que se amar e se perdoar, você tem que amar e perdoar o outro. Você deixa de ser exigente, deixa de ter um amor exigente, arrogante, que não admite erros, que só contabiliza defeitos. É importante porque você aprende. Se Pedro não tivesse negado Jesus, ele não acolhia uma caída, porque ele achava que ele nunca cairia. Foi preciso ele tropeçar no caminho, porque depois quando chegasse alguém dizendo, Pedro, eu matei, Pedro, eu abortei, sabe o que ele fazia? Vem cá, eu vou te dar um abraço, eu sei o que é isso. E assim eu acolho. Porque o que nós estamos aqui vendo, olhem para vocês. Podem olhar uns para os outros aí. Olha ao redor. Eu queria dizer para vocês que, segundo os preceitos do Evangelho, quando Jesus diz, eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos, isso aqui é uma sala de UPA de espera. É uma sala de espera da UPA. E olha, se você está aqui, você é doente. Se você é doente, esse é o primeiro passo de se perdoar. Porque aí você reconhece sua fragilidade. E isso não lhe torna menor, lhe torna forte. Porque a sua fragilidade é compensada por um Deus que ama infinitamente você. Então você não é fraco, coisíssima nenhuma. É igual uma frase de para-choque de caminhão que eu vi uma vez viajando. Filho de Deus, irmão de Jesus. Será que é fraco, rapaz? Não é. Tendo essa descendência, não tem como ser fraco, cara. Não tem. É fortaleza pura, mas é uma fortaleza que vem daquele que não vacila. Não é dos meus recursos. A gente pede a Deus com pena e com vacilação. Vocês assistiram Ghost alguma vez na vida, numa sessão da tarde? Uma vez só. Eu assisti umas 1000 vezes. Vocês lembram daquela cena clássica, quando o Up Goldberg vai entregando o cheque à freira na Quinta Avenida? Ela entrega o cheque, aí segura, a freira puxa, e ela puxa, ela... o Espírito entrega, ela solta. É assim que a gente entrega as coisas a Deus. A gente tenta, dá errado. Aí um dia faz, Jesus me ajuda. O grande representante de Deus na terra. Me ajuda, meu irmão, me ajuda. Aí a gente entrega. Aí quando a gente entrega, a gente fala, não, pera, deixa eu tentar de novo. Aí ele solta, quando você quiser, eu ajo. Enquanto você quiser, continue. Aí lembra daquela frase atribuída a Albert Einstein, mas que não é dele, mas é muito verdadeira. É impressionante como as pessoas fazem as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Só muda o resultado quando muda a ação. Entrega a Deus. Porque ele não é uma figura distante, num Olimpo grego, cheio de hierarquias e de burocracias, que você tem que mandar um e-mail e esperar a resposta por um assessor. Ele é seu pai. Conversa com ele. Entrega. Sem máscara, sem fantasia. E, incompreensivelmente, depois de um dia que você fez tudo errado, que você fez as coisas mais terríveis que você já se prometeu não fazer, chega em casa e se entrega, porque ele te ama assim mesmo. E vai ajudar você a mudar seu comportamento. Daí nós temos então que ele mandou um modelo para nós. Não um modelo de oratória. Não é um modelo de conhecimento. Aliás, se você for observar, as grandes figuras da religião no mundo não eram grandes oradores. O maior exemplo de espírita que nós temos não era o maior orador. Era aquele que mais fazia. Chico Xavier.
Os exemplos entre os católicos é Irmã Dulce, Madre Teresa, Francisco de Assis. Não eram os grandes teólogos, eram os grandes práticos. Por isso eu queria terminar cantando com vocês uma música. Topam? Na minha infância, existia uma música que me marcou muito. Porque toda vez que eu cantava, eu imaginava a conversa comigo, né? É que o Padre Zezinho, ele dizia assim, uma vez uma criança parou, olhando nos olhos dele a sorrir, com uma caneta e um papel na sua mão, porque tinha uma tarefa escolar para cumprir. Aí perguntou, no meio de um sorriso, pessoal do Rio Grande do Sul, o que é preciso para ser feliz? Modelo e guia da humanidade. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Apenas isso. Aceita que Deus te ama. Aceita que dói menos. Aceita que Ele te ama como você é. Aceita todo o amor que Ele tem para te dar. Mas tem uma senha de acesso a esse cofre de bênçãos abundantes e incompreensíveis para nós. E a senha é perdão. Muita paz, meus irmãos.